Eu separei 5 sinais sobre a vinda de Jesus que nós precisamos estar alertas. Então, os sinais, eles estão dentro de camadas, dentro de grupos de características, grupos específicos. E nós vamos então observar. Vou fazer um breve resumo dos dois primeiros que nós vimos. Obrigado. E aí, posteriormente, vamos dar continuidade com os 3 pontos que restam. O texto base, se você quiser deixar aberta a sua Bíblia, é em Mateus capítulo 24, verso do 3 ao 14. Então, Jesus vai ao Monte das Oliveiras e lá no monte os seus discípulos perguntam ao Senhor quando aconteceria estas coisas e que sinais haveriam da sua vinda e do final dos tempos. Então os discípulos fazem um questionamento a Jesus sobre a sua vinda para então instituir o seu reino. Quando o reino de Deus seria instituído nesta terra? Então esta é a pergunta básica dos discípulos. Jesus então define alguns sinais que apontariam para a sua vinda. Mas antes de observarmos os sinais, nós vimos três pontos importantes sobre a segunda vinda. Então precisamos lembrar 3 coisas ditas no Novo Testamento. A primeira delas é que o dia e a hora ninguém sabe. Então, tenhamos isso bem definido. Se algum pastor, se algum líder religioso definir um dia, uma data, uma hora para a vinda de Cristo, é um herege, um mentiroso, porque o próprio Cristo disse que nem ele mesmo sabia, somente o Pai. Então, qualquer um que queira definir uma data, vai dar com a cara na parede, porque a data vai vir e isso não vai acontecer, porque essa data, Cristo virá de uma forma surpresa. O texto bíblico usa a expressão que ele virá como um ladrão na noite, quando menos se espera. Eu até usei a ideia aqui no domingo passado, né? O ladrão não marca a hora. Olha, amanhã, 4h15, eu vou entrar na sua casa. Se ele marcasse a hora, a gente estaria esperando com um porrete atrás da porta para derrubar o ladrão, não é verdade? Então, assim como um ladrão entra sem avisar, Cristo virá sem um aviso prévio. O aviso que nós teremos serão os sinais, e os sinais apontam que o dia se aproxima, e é esses sinais que nós vamos destacar essa noite. Em segundo lugar, nós não devemos estar em trevas para que aquele dia, como ladrão, não nos surpreenda. Estar em trevas, irmãos, está longe de Deus, porque Jesus, ele mesmo afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você é um crente e vive buscando envolvimento com as coisas deste mundo, muito cuidado, porque quando Cristo vier, ele não virá buscar quem está nas trevas, pelo contrário, ele virá buscar aqueles que estão na luz, andando na luz, em obediência à palavra de Deus. Então, fique alerta quanto a isso. E por fim, compreendeis a face dos céus e não sabeis distinguir os sinais dos tempos? Por exemplo, a gente olha para o céu, se a gente vê uma nuvem fechada, carregada, cinza, a gente diz, vai chover. Então a gente identifica um sinal no céu de uma nuvem, e por que a gente não consegue identificar os sinais que Deus está mandando, que a volta do seu filho está próxima? Então é esse o alerta que as Escrituras nos dão. Não temos como saber o dia, precisamos estar na luz todo o tempo, para quando o sinal apontar nos céus, nós estejamos preparados para subir com o Senhor para os altos céus, e aí morar para sempre com Ele, na eternidade, nos céus. Então estes são alguns aspectos que a gente precisa estar bem atentos. O primeiro sinal que nós falamos domingo passado, são os sinais geopolíticos. Esses sinais geopolíticos, a geopolítica, na verdade, é um ramo da ciência que aborda a relação entre a geografia
acontecimentos históricos, políticos e com o objetivo de interpretar fenômenos globais. Para isso, a área de estudo, temas como guerra, movimento migratório e acordo entre países, por exemplo. Estamos vivendo dias, irmãos, em que tem surgido uma explosão de guerras. Na verdade, a gente viu aqui que hoje em dia está acontecendo 30 guerras. Está acontecendo nesse exato momento 30 guerras no mundo inteiro. 30 guerras está acontecendo. Algumas destas são bastante conhecidas, como a guerra de Israel, ali com a Palestina, com Hamas, na verdade. A guerra da Rússia com a Ucrânia. Soube agora, há poucos dias, que a Coreia do Norte declarou apoio à Rússia. E essa declaração de apoio à Rússia contra um país tão pequeno como este, que está sofrendo aí com os ataques, certamente isso pode desencadear uma terceira guerra mundial. A gente não quer isso, esperamos que isso não aconteça, mas os movimentos que a geopolítica estuda estão apontando que pode estar prestes a ocorrer ou a explodir uma grande guerra mundial. Então nós devemos estar alertas. Se ouvimos falar disso, isso quer dizer que os sinais estão cada vez mais apontando para a vinda do nosso Senhor. Lá em Tiago 4,1 diz: de onde é que surgem essas guerras? Por que é que os homens guerreiam? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, na verdade, irmão, resumidamente, essa guerra é guerra por poder. O que é que esses homens querem guerreando com outras cidades, outras terras? Petróleo, energia, água. Então é por isso que eles guerreiam, estão destruindo uns aos outros. Enquanto isso, o Senhor nos ordena, nos manda que nós devemos amar o próximo. Então a ordem de Cristo, o ensinamento do Senhor na sua palavra, não é de criar guerra, não é de criar confusão, não é de criar discórdia. Pelo contrário, é de andar na paz. E todo cristão deve ser um pacificador. É alguém que está sempre buscando a paz com o próximo. Segundo sinal que nós vimos são os sinais religiosos. Então, os dias atuais, que a gente declara como os últimos dias, o final dos tempos, a Bíblia declara que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, muitas falsas religiões. E a religião, irmão, tem se proliferado, tem crescido muito. Um dado que eu trouxe aqui é que existem cerca de 10 mil religiões no mundo. Imagina só, quantas religiões existem? 10 mil. Dessas 10 mil, existem 4 que são mais ativas e maiores no mundo, que são exatamente o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Essas 4 religiões compõem 77% da população mundial. E sem contar essas religiões predominantes, a gente pode ver hoje em dia, muito comum, as igrejas, que é com Deus, elas estão buscando satisfazer os desejos do seu coração. E se tem alguém que fala aquilo que é o desejo do coração dela, ela vai para lá. E é isso que tem acontecido em nossos dias. Então, 2 sinais que são bem definidos e bem visíveis hoje no meio religioso. O primeiro deles é o ecumenismo. A gente tem um grupo grande de religiões e essas religiões estão trabalhando, alguns desses líderes religiosos estão trabalhando para haver uma afinidade entre essas religiões, onde as religiões possam se unificar. Então, ecumenismo, essa palavra traz a ideia de unificação dos grupos religiosos. E aí eu discuti aqui no domingo passado que isso é inviável, é impossível. Como pode, então, reunir e agrupar igrejas com filosofias diferentes, com teologia diferente, com práticas diferentes,
Então isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Mas essa é uma estratégia do anticristo, porque quando o anticristo vier a este mundo, ele vai instituir uma só religião, como foi no passado. Há 300 anos, no ano 300 e alguma coisa, Constantino instituiu a religião católica como uma religião universal. É por isso que o nome católico significa universal. Então a religião se tornou única, e aí houveram várias aberrações e várias situações difíceis, como venda de indulgência, e a pessoa conseguia tirar uma alma do inferno colocando uma moeda no cofre da igreja. Então esse tipo de filosofia e ensino falso que não está na Escritura. Então quando o homem tenta unificar a fé, ele acaba que impondo o seu pensamento à religião. E a religião, irmão, verdadeira, a religião honesta, sincera, é aquela que está baseada unicamente na palavra de Deus. A palavra, a Bíblia, deve ser a nossa única regra de fé e prática. Então, se você já frequentou ou vai ou visita uma igreja que o líder religioso se coloca acima da palavra de Deus, saia deste lugar. Este lugar não é um bom lugar para você estar, porque a palavra deve ter a primazia, é ela que nos ensina. O líder que aqui transmite a palavra, ele tem que estar baseado na Escritura. O que a Bíblia diz é o que ele deve estar proclamando aqui à frente, e não seus próprios pensamentos e filosofias. Então o ecumenismo é um dos sinais dos últimos dias. Quando vocês verem a televisão trazendo vários grupos religiosos e dizendo, olha, vamos fazer aqui uma religião única, um grupo só, somos todos irmãos, Deus é um só. Tenham cuidado, esse é um sinal do final dos tempos. E ainda outro sinal do final dos tempos dentro da religião é a apostasia. A palavra apostasia vem de abandono da fé. É quando então parte muitas vezes do líder religioso. Ele se coloca numa posição elevada ao ponto dele se achar maior do que os demais e querer adoração para si. Isso é muito perigoso, irmão, muito perigoso mesmo. A gente vê hoje em dia, por exemplo, igrejas que colocam na placa da igreja a foto do pastor. Para quê? A igreja de quem é? Quem é que deve ser proclamado na igreja? É o pastor? É Jesus Cristo. Ele é a fonte. Ele é o motivo pelo qual nos reunimos para honrar e glorificar o seu nome. E nenhum pastor tem a primazia na igreja, nenhum pastor deve ser elevado acima dos demais. Somos todos iguais. É claro que no ambiente de igreja vai ter o respeito pelo líder que Deus escolheu para conduzi-los. Devemos respeitá-lo, devemos seguir as suas orientações, desde que ele esteja seguindo a Bíblia, esteja ensinando a verdade. Se ele tira a Bíblia de canto e diz, eu falo diretamente de Deus para vocês, isso aí é perigoso. Então, nos últimos dias, surgirão muitos falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias, com a vinda da internet, que estão sendo pastoreados pela internet. Tenha cuidado, meu irmão, muito cuidado com isso. Não dê crédito a qualquer um que fala em nome de Deus na internet, não. Porque muitos são falsos mestres, enganadores, que estão ali apenas com interesses pessoais e não se importando com a sua alma, não se importando com o que você está passando ou com o que você precisa para, então, superar as dificuldades desta vida. Pois bem, estes foram os 2 sinais que nós já falamos anteriormente. Hoje vamos entrar nos 3 que nos restam. Terceiro sinal, isso aí eu já falei. Terceiro sinal, os sinais da natureza. Mateus 24:7 diz, quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Então Mateus,
ele usa especificamente aqui alguns aspectos sobre a vinda de Cristo que estão na natureza, que seria então fome e terremotos. Já em Lucas, que é um texto paralelo, é usado um acréscimo. Ele diz: haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Lucas, ele faz uma abordagem mais ampla sobre a natureza. A natureza está clamando, a natureza está mostrando e proclamando a glória de Deus, mostrando ao mundo que o nosso Senhor está próximo de vir. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí nas redes sociais, tem aparecido muitos sinais no céu. Esses dias eu vi uma imagem, né, de um arco-íris de fogo no céu. Um arco-íris de fogo. Outra imagem eram umas bolas, a nuvem, né, e um círculo bem feito lá nas nuvens. É uma coisa bem estranha, bem diferente. Então, o texto diz que acontecerá coisas espantosas e grandes sinais no céu. Outros sinais que nós temos visto, irmãos, são terremotos. Tem acontecido muitos terremotos. Para você ter ideia, só aqui no Brasil aconteceram em torno de 108 terremotos só esse ano. Vocês sabiam disso? 108 terremotos aconteceram no Brasil esse ano. Isso é um número alarmante, um número grande. É certo que alguns desses terremotos, eles são imperceptíveis. A gente não consegue sentir. Então, só os estudiosos que têm máquinas especiais que estão sempre observando os solos. Então, o solo vibra e a máquina é muito sensível e detecta essa vibração na terra. Para a gente sentir um terremoto, eles são os abalos sísmicos. Aqui para Frutal, foi uma cidade que esse ano teve lá um abalo sísmico e algumas montanhas se desceram, né, por conta desse tremor. No mundo, ocorreram cerca de 300 mil terremotos no ano, mas muitos não são sentidos, como eu já avisei, né? Estima-se que cerca de 100 tremores com magnitude menor do que 2,5 acontecem diariamente no mundo. Então, no mundo hoje, todos os dias, pelo menos 100 terremotos acontecem, vibrações na Terra, na escala de 2,5. A partir daí, chegando na escala 3, é que se sente alguma coisa. Mas todo dia tem ali os tremores. Então, a Terra está em movimento e certamente as camadas tectônicas fazem esta vibração. Alguns terremotos que aconteceram em 2024, que tiveram uma magnitude grande e grande destruição. Em 3 de abril desse ano, 2024, um terremoto de magnitude 7,4 atingiu Taiwan, sendo o maior desde 1999. Esse ano, um terremoto de 7,4. Essa graduação 7,4, irmãos, é muito forte, ao ponto de abalar estruturas, derribar casas, prédios. Então, Taiwan teve um terremoto desse esse ano. Também no primeiro dia de 2024, um terremoto da magnitude de 7,6 atingiu o Japão, deixando pelo menos 57 mortos. Então, este ano tivemos esses 2 terremotos significativos, fortes, que trouxeram abalos muito, muito fortes. Lembrando que Japão é uma terra que acontece muito terremoto, e lá os prédios já são construídos com amortecedores. Já existe um sistema que eles conseguem amenizar o tremor da terra e não abalar o prédio. Então, o prédio já é feito com sustentação para resistir a abalos sísmicos.
Além dos terremotos, que são sinais da natureza, nós vimos também algumas doenças, como a gente poderia aqui citar, né, algumas pestes, como é dito aqui no texto. Por exemplo, a pandemia do Covid-19 teve uma mortalidade de 14,9 milhões entre 2020 e 2021. 14,9 milhões de pessoas morreram de Covid. Então, uma grande doença que atingiu todo o mundo. Em todos os lugares do mundo morreu alguém com esta doença. Mas existem 3 doenças no mundo, de acordo com estudos aí, que apontam que mais causam morte no mundo. Essas 3 doenças são cardiopatia isquêmica, segunda doença que mais mata no mundo, câncer, terceira doença que mais mata no mundo, acidente, como AVC. As 3 doenças que mais levam à morte. E eu vou dizer, talvez entre nós aqui existem vários que estão com a vida por um fio. Se cuide da sua saúde. Se você não cuidar na alimentação, se você não fizer exercício físico, você pode estar dentro desse grupo aqui e nem sabe. Essa semana passada eu estive no posto de saúde pedindo lá para fazer alguns exames. A gente tem que estar sempre buscando ver como é que está, fazer um check-up, ver como é que está o corpo, porque o corpo faz parte, então, da nossa grande missão aqui na Terra. Sem ele, não temos como continuar. Então, a natureza, irmãos, está envolvido em tudo isso. O homem tem deixado de usar muito da natureza. No passado, a nossa alimentação faz muito mal por dentro disso. E aí, a natureza está sendo destruída. Eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, admirado lá como é o processo que eles fazem com relação à agricultura. Aqui a gente tem um costume, quando chega esse período de inverno, né, antes das chuvas, a gente capina o terreno para então fazer o plantio. E quando já plantamos, já está brolhando e caindo chuva, nasce mato novamente. A gente vai lá com a enxadazinha aí, tira aquele capim, aquele mato que está nascendo ao redor da planta. No sul eles não fazem assim, pelo menos pelo o que eu vi lá. Eles fazem o quê? Tem um terreno para plantar, eles vão e jogam veneno. Jogou veneno para matar o mato. Aí planta. Aí depois que planta, joga veneno de novo para não nascer o mato. Só a planta ficar viva. Irmão, o índice no Rio Grande do Sul de câncer é grande, muito grande. Por quê? Agrotóxico, veneno. E o povo está comendo lá alimentos envenenados. E muita coisa que chega aqui, não pense que vem de longe, não vem daqui tudo do Ceará, não, vem de longe também. Maçã, pera, frutas como essas, né, que vêm de outras regiões, muitas vezes a gente está comendo ali um produto com muito agrotóxico. Então é preciso tomar cuidado com a limpeza, colocar em água com produtos que tirem aquele agrotóxico. E aí são alguns trabalhos que a gente precisa fazer. Mas isso aponta para quê? O mau cuidado com a natureza vai trazer resultados na vida do ser humano. Uma má alimentação, uma alimentação cheia de agrotóxicos, vai fazer o quê? Com que ele tenha mais câncer, mais doenças e morra mais cedo. E aí a nossa vida está cada dia diminuindo. Outro ponto importante que é apontado no texto sobre sinais da natureza é fome. Um país tão rico em que nós vivemos, né? Uma terra tão fértil, mas ainda existe muita gente passando necessidade. Fome no mundo. Em termos de percentuais, a parcela da população global que enfrenta elevados níveis de insegurança alimentar aguda aumentou acentuadamente e passou a 14% de 2018 para 20%
para mais de 20% em todos os anos desde 2020. Atingiu nível máximo em 2022, com 23% da população global passa fome, necessidade. Não tem o mínimo de 3 refeições ao dia. Tem pessoas no mundo, irmão, que só se alimentam uma vez no dia. Quando tem, quando consegue. Então isso é terrível, né? Saber que existem pessoas passando dificuldade, fome, enquanto muitas vezes na nossa casa os alimentos se estragam na geladeira. Muitas vezes na nossa residência os nossos filhos escolhem o que querem comer. Eu não quero comer isso, eu só quero comer se for aquilo. Irmão, tem gente passando fome. Não faça isso. Seja grato ao Senhor, receba com alegria, com gratidão aquilo que Deus tem concedido à tua casa, à tua família. Seja grato ao Senhor pelo pão de cada dia. Certamente Deus não deixará faltar na sua casa. Então, 1 em cada 5 pessoas em 59 países enfrentam insegurança alimentar aguda em 2023. A natureza clama, geme como uma mulher de parto, apontando para a vinda do Criador. Ao invés do homem reconhecer isso e se arrepender dos seus pecados, confessando o nome de Jesus como único e suficiente Salvador, eles estão discutindo sobre meio ambiente, sobre a vida em Marte, sobre a diminuição populacional e até o controle de natalidade. O povo, quem está lá em cima, no topo da cadeia alimentar, né, que são os ricos que dominam o mundo, eles estão se importando com o teu câncer, não. Eles não estão se importando se você está comprando um produto contaminado. Sabe por quê? Eles estão ganhando dinheiro com isso. Tenho certeza que a alimentação deles é bem diferente do que a nossa. A gente come o que consegue, eles comem o que querem. E assim, o mundo está sendo levado a um ambiente em que os poderosos querem controlar o mundo. A taxa de natalidade. Vocês pensam o quê? Essa questão aí do aborto, essa discussão que temos aí na política, né, na sociedade, sobre aborto, nada mais é do que um controle populacional. Eles querem diminuir a quantidade de gente, para que o mundo dure mais tempo. E aí, as doenças estão aí para controlar a humanidade. Assim, eles não querem. Eu já vi várias reportagens, irmão, sobre a possível cura do câncer. E essas reportagens muitas vezes acabam em nada. As pessoas que surgem com a possível cura do câncer somem, desaparecem, ninguém mais escuta falar sobre eles. Eles não querem que o câncer se acabe, porque é um controlador de população. Eles usam essa ferramenta para controlar a quantidade de pessoas no mundo. Esses são os poderosos que estão no mundo. Não pense que eles estão ao nosso favor, a favor da população, a favor dos pobres. Muito pelo contrário. Eles estão por eles. Quanto mais têm, mais querem. Mas nós estamos com o Senhor, e aquele que está com o Senhor tem certamente todo o poder e livramento. A natureza, ela está refletindo o sofrimento que está por vir ao encontro dos infiéis. A natureza está refletindo o sofrimento que eles irão sofrer lá no final dos tempos. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Toda a criação, a natureza, tudo que Deus fez, está sofrendo. Em um só tempo, gemendo, clamando pela volta do nosso Senhor, para que este sofrimento se encerre, para que este sofrimento se acabe. Quando Cristo voltar, o que diz a Escritura? A dor já não existirá. Não haverá mais fome,
não haverá mais luto, não haverá mais doença. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, quarto sinal, os sinais do amor. Diz o texto lá em Mateus 24, verso 10 e 12. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A falta de amor na nossa sociedade é claramente evidenciada por meio das paixões enfatizadas na vida dos homens. Estamos vivendo uma época, irmãos, que as paixões mundanas, as paixões carnais, estão se sobrepondo ao amor genuíno e verdadeiro. Por exemplo, irmão, é triste, mas todos os dias a gente liga a televisão, a reportagem. Um pai, isso, todos os dias. Quando não, marido mata a mulher. Mulher matou o marido. Pai matou o filho. Filho matou o pai. Isso é o quê? O amor se esfriando. As famílias se destruindo. Irmão, se a família é o seio do amor, é de onde nasce todo o amor. Quando nos unimos em casamento, declaramos amor para o nosso cônjuge. Declaramos que amamos e amaremos até a última hora da vida, na saúde e na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Uma tremenda, grandiosa declaração de amor. Mas os dias passam e aquele amor é esquecido, aquele amor que foi declarado é esquecido. E o que vem à tona são as paixões que dominam esse mundo. O mundo está dominado por paixões. As pessoas estão se apaixonando pelo que é apresentado nas mídias sociais, pelo que o mundo apresenta como sendo a coisa melhor. Então a gente precisa entender, irmãos, que o verdadeiro amor deve vir da parte de Deus. E o amor genuíno e verdadeiro não é um amor praticado por paixão. O amor genuíno e verdadeiro é um amor decisivo. É um amor baseado em escolha. Deus nos amou porque Ele escolheu nos amar. Nós éramos pecadores. Nós éramos pessoas terríveis. No entanto, Deus olhou para nós com um olhar de amor e decidiu nos amar assim como somos. É claro que quando o conhecemos, deixamos a velha prática para viver uma vida de acordo com o amor do Senhor. Veja o que diz João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Esse é o amor que se encontra no mundo. Um amor pelas trevas. Um amor em satisfazer a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, a vontade do coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Nós precisamos, irmãos, amar como Deus nos amou. Um amor verdadeiro e genuíno, que não importa as mudanças que ocorrerão no decorrer da vida com o seu cônjuge. Quando você casou, talvez ele fosse o homem mais bonito do mundo que você viu. E aí depois de algum tempo ele ficou careca, barrigudo, perdeu os dentes, mas ele deve continuar sendo a pessoa que você ama, mas ali no seu convívio, de família. Assim o homem, assim a mulher, devemos ter essa ideia. Foi uma decisão. Eu escolhi amar essa pessoa e devo amar por toda a minha vida, até que a morte vos separe. Assim também,
devemos lembrar dos frutos deste amor, que são os filhos. Então, o amor que sentimos pelos nossos filhos é um amor diferente do que o amor que sentimos pelos nossos cônjuges. Então, devemos amar os nossos filhos, mas sabendo que um dia eles partirão, um dia eles vão ter que ser lançados como uma flecha para acertar o alvo. Você ensina ao seu filho no caminho em que ele deve andar, e quando ele se tornar velho, ele não se desviará desse caminho, porque você ensinou, andou junto com ele, e ele aprendeu a andar nesse caminho. Então João diz que há um julgamento, e o julgamento é que a luz veio ao mundo, Jesus Cristo veio ao mundo, mas os homens escolheram amar mais as trevas do que amar Jesus. E isso que nós vemos todos os dias aí fora, no mundo, as pessoas amando mais os prazeres do mundo do que amando a Deus. Qual é o seu maior amor neste mundo? Nunca esqueça que o amor tem hierarquia, e por isso o maior amor deve sempre ser Deus. E o que é que eu quero dizer com isso, irmão? Eu acredito que você deva amar muito seus familiares. Eu amo a minha mãe. Eu amo os meus irmãos. Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha igreja. Mas eu entendo que há uma hierarquia, há uma graduação do amor. E o maior de todos deve ser o meu amor por Deus. Deve estar acima da minha família, deve estar acima da minha igreja, deve estar acima de mim mesmo. Eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Assim é o conselho de Deus, lá em Lucas 10, 27. A isso respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, temos aí uma hierarquia do amor, amando a Deus sobre todas as coisas, vamos amar o próximo, e em terceiro lugar, a nós mesmos. Então, temos essa hierarquia dada através da Escritura. Amará o próximo como você tem amado a ti mesmo. Na verdade, aí, a Deus, a mim e o próximo. A falta de amor, ou o amor desfocado, é a maior causa de doença da alma. Vocês sabiam disso? Hoje em dia, uma doença que tem atingido muitas pessoas neste mundo: ansiedade e depressão. Essa doença da alma, porque ela é uma dor tão profunda que a gente sente lá dentro, na nossa alma, não é no corpo, não é um remédio que a gente toma e resolve. Ela continua lá, ela está afligindo o nosso corpo. E muitas vezes vem de quê? De amor desfocado, decepção amorosa, seja com o cônjuge, decepção amorosa com os familiares, decepção amorosa com a igreja. E aí, então essa doença pode vir a nos... Ame a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, e certamente isso vai começar a se encaixar, e essa enfermidade já não mais terá poder sobre ti. Então confia no Senhor e ama ao Senhor acima de tudo. Assim você aprenderá a lidar com esta situação. Finalizando então o último ponto, o último sinal, o sinal da glossolaria. Eita, palavra difícil. O que é isso, pastor? Glossolaria. A glossolaria foi um fenômeno da comunicação que marcou a difusão do cristianismo a partir da festa de Pentecostes. A glossolaria é o falar em línguas ou falar em outro idioma que não seja o seu natural. Então nós temos, irmãos, recebido do Senhor uma missão, a missão de proclamar o Evangelho, propagar o Evangelho. Veja só o que aqui diz Mateus 24, 14. E será pregado
o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Para vir o fim, nós precisamos pregar o evangelho. Se não pregarmos o evangelho, hoje está difícil, né? Se não pregarmos o evangelho, Jesus não virá, meus irmãos. Preguemos o evangelho, anunciemos esta palavra de salvação, porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. E como é que vão ser salvos se não ouvirem a palavra? Como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, faz um favor, fecha a porta aí. Está passando uma carreata aqui, eu não sei do que é. Ô Jesus, é de time de futebol. Torcedor do Flamengo. É interessante, né? Como o pessoal veste a camisa, né? Aí, ó, estão gastando a gasolina deles, o tempo deles, para festejar um time de futebol, que não está nem aí para eles. Eles não vão ser salvos por esse time não vai fazer nada por eles. E a gente tem uma palavra santa para proclamar. Nós temos uma palavra de salvação a proclamar. Quem era para estar nessa carreata aí éramos nós, dizemos, só Jesus salva, venha para Jesus, Jesus quer salvar a tua alma. Assim nós deveríamos estar proclamando a palavra do Senhor. Deus deu um dom para cada um de nós, e o dom da fala, podermos proclamar, dizer o que Deus fez na nossa vida. Deus te salvou, Deus te ama, Deus tem oferecido um céu para você. Mas para isso, você precisa também dividir tudo isso que Deus tem te dado com as outras pessoas, proclamando a palavra do Senhor. A pregação do Evangelho é um sinal que nos aproxima da vinda do Senhor. Por isso, precisamos espalhar esta mensagem de salvação com urgência, dedicação e muito amor, levando o homem perdido à luz do Salvador. Então, eu queria dar uma notícia para vocês que eu achei muito interessante. Eu falei há algum tempo atrás, no culto passado, né, sobre a inteligência artificial, que seria muito usada pelo anticristo no final dos tempos. Mas antes que o anticristo tome conta da inteligência artificial, ela pode ser usada para a glória de Deus. Eu tenho uma notícia para passar para vocês. Há pouco tempo atrás, a gente teve a perca, né, a morte agora esqueci, daquele senhor da cabeça branca do jornal, que fazia o jornal, Cid Moreira. Muito obrigado. Faz zoada. Cid Moreira morreu. Mas antes do Cid Moreira morrer, ele fez um voto com Deus. E o voto com Deus foi ler a Bíblia toda e gravar em áudio. Isso já vem anos ele fazendo isso. E ele concluiu, gravou toda a Bíblia em áudio. Você pode ter toda a Bíblia em áudio, escutar a Bíblia sendo lida. E o que é que acontece? Onde entra a inteligência artificial? Antes do Cid Moreira morrer, ele assinou um contrato dando o direito de usar a voz dele, juntamente com a inteligência artificial, para gravar a Bíblia toda em todas as línguas que existem no mundo. A inteligência artificial, irmão, ela é capaz de traduzir as coisas. Você pega um texto em inglês, joga lá na internet, e a inteligência artificial transcreve aquilo ali em português. Você consegue ler. Se tem alguém pregando em inglês, você coloca na inteligência artificial, ele faz a pessoa falar na língua portuguesa, na sua língua. Olha que bênção, que maravilha. Estamos chegando, irmãos, no próximo do fim. Isso é um sinal, o sinal da glossolaria. Quer dizer, chegará um tempo que todas as pessoas
ouvirão a palavra de Deus na sua própria língua materna. Terão a condição de ouvir a pregação do Evangelho, porque o que salva é o Evangelho, o que salva é a palavra, e ela precisa ser pregada, proclamada. E esse homem fez muitas coisas na vida, certamente muitos erros cometidos, mas no final da sua vida, se eu não me engano, quando ele tinha 70 anos de idade, ele se converteu ao cristianismo, e a partir dessa idade ele começou com este propósito. E na sua própria casa ele montou um estúdio, e ele gravava a Bíblia lá, lendo todos os dias, às vezes passava o dia todo lendo a Bíblia, gravando em áudio. E agora, com essa Bíblia na língua portuguesa, através da inteligência artificial, poderá ser transcrevida, ou transferida para todas as línguas do mundo. Isso é maravilhoso, irmão. Você e eu temos a condição de pregar o Evangelho, não só para os que estão ao nosso redor, mas para o mundo inteiro. Irmãos, essa mensagem que eu prego para vocês, eu gravo, coloco na rede social. Tem uma das redes sociais que cada vídeo desse que eu gravo, eu divido em pontos. Cada ponto. 1000 pessoas assistem esse vídeo. 1000. Cada vez que eu posto lá, 1000 pessoas assistem. Então eu estou pregando hoje aqui para em torno de 15 pessoas. Daqui a pouco essa mensagem está na internet e 1000 pessoas vão assistir. E se você ajudar compartilhando essas mensagens que eu mando para vocês, muito mais que 1000 pessoas poderão ouvir. Então a única coisa que você precisa fazer, recebeu, manda para todos os seus contatos, posta em todas as suas redes sociais. Você já está pregando o Evangelho, irmão. Está vendo? Às vezes a gente cruza os braços, às vezes a gente não faz nada, e a gente quer que Jesus volte. Como é que ele vai voltar se a gente não está fazendo o que tem que ser feito? Prega o Evangelho. Enquanto nós não pregarmos em todas as nações, Jesus não virá. Enquanto todos não ouvirem de Jesus, ele não virá. Por isso que então temos que pregar. Marcos 16:15, disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então nosso papel é ir e pregar. Prega o Evangelho. Para quem? Para todo o mundo. 1 Coríntios 9:16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, observando a grande missão, o grande ministério que Deus colocou em nossas mãos, ele diz que poder glorioso que Deus nos deu, o poder da salvação, através de mim, é a minha obrigação, diz, ele sente um peso da responsabilidade. Imagine você ter a cura de uma doença. Imagine que você descobriu a cura do câncer. Aí você guarda essa informação só para você. Você sabe que milhões de pessoas no mundo inteiro vão morrer porque não tem essa resposta, não tem essa cura. E você guardou só para si. Nós temos a cura da alma. A alma do ser humano, ela está contaminada. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo está contaminado com o pecado. E nós temos a cura do pecado. A cura do pecado é o sangue de Cristo. O sangue carmesim que foi derramado na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu preciso proclamar isso. Eu preciso anunciar para minha família, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Não deixa de falar dessa graça. Porque ai de você, se você se calar.
certamente Deus vai usar outros, mas bendito, glorioso é aquele que recebe essa missão e cumpre, porque será pelo Senhor recompensado. Deus tem uma recompensa a nos oferecer, se assim dedicarmos a nossa vida na proclamação do Evangelho. E possamos, irmãos, nós acelerar a vinda de Jesus. Eu quero que Jesus volte logo. Então prega o Evangelho, anuncia, fala para todos que estão ao teu redor. Concluindo então, em face destes sinais, é fácil perceber o quão perto estamos da volta do Senhor. Sendo assim, nosso Maranata precisa ficar cada vez mais alto e intenso. Nosso anseio, nossas preocupações pela volta de Jesus deve se manifestar cada vez mais em nosso viver diário. Clamemos, amados irmãos, clamemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa palavra Maranata significa vem, Senhor Jesus. A gente está chamando Jesus para voltar. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus promete que a qualquer momento, a qualquer instante, no abrir e fechar de olhos, Ele virá. Você está preparado? Espero que sim. Se não, meu irmão, ainda dá tempo. Os sinais estão aí para te alertar. Ouça e veja os sinais e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Amém?